Hoje se entende que a grande maior parte das pessoas que têm dores crônicas é um problema de redes neurais. De forma bem simplista, está no cérebro o problema. É como o cérebro ele fica descalibrado em relação à percepção de dor. A maior parte dos pacientes, quando nos procura, ele acha que ele tem essa dor, que a lesão que ele tem na coluna está gerando essa dor. Essa informação ela precisa chegar até o cérebro através de um cabo, que é um nervo. Este nervo também pode ter um problema. E talvez a doença mais comum que causa isso é o diabetes. Ela altera a função de transmissão desse fio e o paciente pode, como no diabetes, sentir queimação, por exemplo, no braço, sem obviamente estar com o braço queimando ou com calor. Esta dor nós chamamos de dor neuropática, a dor de transmissão. E, obviamente, essa informação precisa chegar até o cérebro. E o cérebro ele processa essa informação. E pode haver erros de processamento na dor. E a esses erros de processamento de dor, nós chamamos de dor nociplástica, que o Marcel falou. Fala pessoal, mais um episódio para você do Pode Doutor, o melhor podcast de saúde e qualidade de vida do Brasil. Como você já sabe, quem compartilha Pode Doutor espalha a saúde. O nosso maior propósito já nesses 4 anos, 400 episódios, mais de 400 episódios, é levar para você informação boa, informação checada nos assuntos que nos propomos a discutir aqui. Você sabe que infelizmente a internet é recheada de fake news, de informações nem sempre verdadeiras, principalmente em assuntos sensíveis, como saúde e qualidade de vida. E o nosso propósito, então, é o contrário. Então, já vai nos seguindo, já vai se inscrevendo em todos os nossos canais para que a gente possa continuar levando informação legal para você. E como que a gente cumpre o nosso propósito? Trazendo aqui para essa mesa as maiores autoridades em cada um dos assuntos que nos propomos a discutir. Quem aceitou o desafio hoje foram 2 pessoas incríveis. Dr. Marcel Yamada, grande Marcel Yamada, daqui a pouco ele vai se apresentar melhor. O meu grande amigo também foi da minha sala, é um dos melhores ortopedistas aqui desse país, especialista em coluna, Dr. Alexandre Sadal. Muito obrigado pela presença de vocês, é uma honra, sejam bem-vindos. Marcel, seja bem-vindo, e Alexandre, seja bem-vindo. Marcel? Pessoal, obrigado aí pela oportunidade de estar vindo conversar com vocês aqui no podcast e a gente conversar um pouquinho sobre umas doenças mais comuns hoje em dia, que é a dor crônica, e a gente conversar um pouquinho do nosso projeto, um aplicativo que nós criamos com o intuito de fazer com que as pessoas entendam o motivo das dores e criar planos, um guia, basicamente com exercícios práticos para ajudar quem está nessa jornada. Sensacional. Sadal? Tudo bem, vou chamar você de Sadal, que Alexandre... Acho que você não sabe nem o primeiro nome meu. Você só me chama de Júnior. É o Juneca. Boa, é isso aí. Quando vem o pessoal, eu falo, pode me chamar do que vocês quiserem. Tudo bem, Júnior. Obrigado pelo convite. Aí é uma grande oportunidade para falar sobre um tema que a gente vê muito no consultório, que são os pacientes com dor crônica. Que o paciente, quando nos procura, ele não sabe onde é a origem da dor deles. E como eu sou cirurgião de coluna, muitas das dores acabam aparecendo na região cervical e lombar, mas nem sempre é da coluna. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Sensacional. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. O assunto principal, o chapéu do nosso trabalho de hoje, o guarda-chuva, é dor. Então, como eu sempre falo aqui, eu sou formado já há 30 anos e a minha área é outra. Então, eu também estou sempre aprendendo. Vou fazer perguntas que eu imagino que você que está aí desse lado gostaria de fazer. Dor é um assunto extremamente extenso, né? Eu tenho mais de 50 já, então, às vezes, mesmo nós como pacientes, como seres humanos, temos dor. Então, antes da gente entrar na questão, o aplicativo que vocês estão criando, foi esse motivo que eu chamei vocês aqui, né? Vocês lembram? Eu achei sensacional, que acho que eles precisam explicar especificamente como vai ser isso, como você pode usar, como que adquire, onde que encontra, isso a gente vai explicando. Mas antes disso, vamos falar bastante sobre dor. Porque todo mundo tem dor. Então tem aquelas velhas histórias. A dor é uma defesa do corpo, dor é para você um aviso do teu corpo, você tá falando de dor crônica, mas também tem as dores agudas. Cada um pouquinho dá uma definição de dor para a gente começar a nossa conversa. Vai lá, Marcel. Então, assim, hoje, pessoal, a gente vem conversar um pouquinho sobre as pessoas que têm dores crônicas, tá? E o que é isso? Dor crônica é uma dor que persiste por meses e por anos. Mas é muito mais a gente falar do que tempo de dor, tá? Isso que é muito importante, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo no meu consultório, que é o meu dia a dia, que eu vejo os pacientes. Embora eu seja cirurgião de coluna, eu sou neurocirurgião e basicamente é a minha área de atuação, a grande maioria das pessoas que vêm com, por exemplo, dor no pescoço ou dor na região da lombar, pouco tem a ver com estruturas da coluna. Eu sei que parece um pouco estranho isso quem está ouvindo a primeira vez, e quando a gente conversa com os pacientes, às vezes eles não entendem muito bem essa ideia.
E a ideia é hoje explicar um pouquinho o motivo disso. Então, a partir de 2017, a IASP, que é uma associação que estuda dor, ela definiu o termo dor crônica nociplástica. E o que significa esse nome difícil? São pessoas que têm dores reais, é físico, é real, porém não tem nada de errado com o nosso corpo, não tem nada de errado com o tecido do nosso corpo, não há nada de errado com a estrutura do nosso corpo. E como assim, né? Mas eu tenho dor na região da cervical, no pescoço, não é minha coluna que é o grande problema na maioria dos casos? Provavelmente não. E da onde surge isso? Então, o que acontece? Hoje se entende que a grande maior parte das pessoas que têm dores crônicas é um problema de redes neurais. De forma bem simplista, está no cérebro o problema. Tá? É como o cérebro ele fica descalibrado em relação à percepção de dor. Essa é a dor nociplástica, você está falando. Essa é a dor nociplástica. Eu acho que eu posso falar um pouquinho disso Claro, de maneira claro, um vambora. pouquinho mais simples, né? Nossa Sim. audiência ela não é de especialistas em Exato. medicina. Eu esqueci também de falar, os dois são formados pela Faculdade de Medicina da USP, o Marcel lá da USP de Ribeirão e o Alexandre Sadal, como eu, aqui da Pinheiros, aqui de São Paulo. Vamos lá, Júnior. Então, vamos tentar entender um pouquinho de maneira simplificada como a dor funciona, né? Eu tenho basicamente 3 tipos de dor. A dor que a gente imagina sempre é a dor relacionada à lesão de tecidos, né? Então, um exemplo mais claro, eu quebrei o meu braço. Eu tenho receptores de dor na região e, obviamente, isso vai dar um estímulo doloroso que nós vamos perceber. A esta dor, que a gente pode chamar de dor estrutural, né, por lesão, o nome técnico é uma dor nociceptiva. Mas é uma dor estrutural, imagina, você machucou o braço, tem sensor de dor ali, ele dói. A maior parte dos pacientes, quando nos procura, ele acha que ele tem essa dor, que a lesão que ele tem na coluna está gerando essa dor. Essa informação ela precisa chegar até o cérebro através de um cabo, que é um nervo. Este nervo também pode ter um problema. E talvez a doença mais comum que causa isso é o diabetes. Ela altera a função de transmissão desse fio e o paciente pode, como no diabetes, sentir queimação, por exemplo, no braço, sem obviamente estar com o braço queimando ou com calor. Esta dor nós chamamos de dor neuropática, dor de transmissão. E, obviamente, essa informação precisa chegar até o cérebro. E o cérebro ele processa essa informação. E pode haver erros de processamento na dor, e a esses erros de processamento de dor nós chamamos de dor nociplástica, que o Marcel falou. Né? O Marcel é neurocirurgião, entende muito mais disso do que eu. E a gente vai explicar um pouquinho do que é isso e o que a gente pode fazer para ajudar esses pacientes que têm mais predomínio de dor de processamento no cérebro. E também para você que está aí, para você entender, a medicina vai avançando, as tecnologias vão avançando, você tem hoje inteligência artificial e a ideia do Pós-Doutor e de todo mundo que tenta te passar informação é sempre no sentido que vem a evolução do ser humano, que é levar para você que está aí e esse é o nosso sentido da vida, eu entendo assim, que é trazer mais conforto. A gente sempre está procurando mais conforto. Por isso que às vezes a gente quer trabalhar um pouco mais para poder levar nossa família para passear, para comprar uma comida melhor, ou uma televisão melhor, ou para ter uma medicina melhor. Então aqui a gente vai falar sobre isso, sobre dor, e também como você vai ter acesso, como você consegue usar essa ferramenta. Então o Sadal explicou as 3. E realmente, acho que para quem está lá, para entender isso, né, que tem uma dor. Então essa dor que você falou, nociplástica, né? Claro. Essa nociplástica, então, ela anatomicamente, se você fizer uma ressonância do corpo inteiro, não acha nada. Só que ela dói, porque aí, para usar a palavra atualmente, né, da moda, que não é mimimi, é real. Então, é difícil entender para quem realmente é o leigo. Mas ele faz parte, então, das dores crônicas. Exato. Então, o que o Sadal falou realmente faz muito sentido. Não é algo no seu corpo que é o problema. Você faz a ressonância, aí você não acha nada que justifique essa dor. E na coluna existe um grande perigo, né? Porque tem algo que chama laudo de coluna. E o laudo de coluna ele tem alguns laudos técnicos, né? Que para uma pessoa leiga assusta muito. Sim. Então, quando a gente vai pegar um laudo de coluna, a gente vai ler degeneração discal. Degeneração parece que você está apodrecendo por dentro, está degenerando. Sim. Você vê osteófitos, artropatias, espondilose, são nomes assustadores. Hérnia de disco. Hérnia de disco, mas porém quando a gente protusão discal. Exato. Mas quando a gente vai estudar um pouco sobre isso, né, se essas alterações são a causa da dor, tem vários estudos científicos, estudos na área de medicina, que mostram que a grande maioria das pessoas tem essas alterações. E isso não explica a dor.
E de forma errônea, às vezes a pessoa lê aquilo, né? E ela acha que aquilo é a causa da dor. Mas ela tem dor e tem as alterações, mas não são as alterações que causam a dor. Perfeito. Porque deve ter muita gente que tem essas alterações. Por exemplo, eu tenho mais de 40, 50. Você vai ter. Se eu fizer, eu tenho. É igual ao nosso alteração. cabelo branco, Júnior. Exato. A coluna, Não, eu nem cabelo tenho. a coluna desgasta assim como o nosso cabelo fica branco, como nossa pele muda. E essas alterações não necessariamente estão associadas à dor. Mais ou menos metade da população vai fazer uma hernia de disco no decorrer da vida. Metade quase. E não significa que ela vai ter dor relacionada a essa hérnia. Muitas vezes é só um desgaste natural do disco. Só quando há uma compressão de um nervo e a dor irradiada no trajeto daquele nervo ou sinais de compressão na medula, bem claro, neurológicos claros, que a gente pode relacionar a alteração da imagem ao quadro de dor do paciente. Mas aí já faz parte daquela dor que eu falei, que é a dor estrutural. Sim. E aí a gente consegue pegar com o método correto de imagem. E aí que está o grande pulo do gato. Porque, como a gente sempre fala aqui, que a gente tem que trazer informação boa, e estou aqui com 2 especialistas da área. Não querendo generalizar e nem aqui ser o cavaleiro do apocalipse, mas muitas vezes, né, o colega, e às vezes também é por falta de conhecimento dele mesmo. Sim. Concordam comigo? Uhum. Ele vai pegar aquela ressonância, aquela tomografia da coluna, ou aquele histórico familiar, e vai atribuir aquela hérnia, aquela alteração estrutural, aquela dor que o paciente tem, que é limitante, limita a vida, limita o trabalho, etc., e vai atribuir sempre aquilo. Poucas vezes, talvez, também por má fé, vamos dizer assim. É um assunto meio... Pode ter má fé, sim. Pode. Porque a gente aprendeu na faculdade, né, Sadal e Marcel, que, na verdade, o bom cirurgião é aquele que opera menos, que indica certo. Você até me falou isso há uns 20 anos atrás, eu nunca me esqueci, porque se você vai no cirurgião... Ele é a profissão dele é operar a sua e a sua. Só que você não vai sair operando todo mundo. Eu, como diagnóstico por imagem, faço intervencionista. Quantas vezes eu recebi lá um nódulo para fazer uma biópsia, na mama, por exemplo, ou próstata, que eu olhei e falei, pô, isso aqui não precisa de biópsia. Então eu suspendi, devolvi, o paciente fica até bravo. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Lógico. Estou falando bobagem? Não. Pensa atender um paciente hoje em dia, certeza, culturalmente, e não pedir um exame de imagem para ele fica louco. Ele fica louco. Sendo que o exame físico e a história é o componente mais importante da sua consulta e do seu diagnóstico. Sim, e provavelmente quando vocês dois também falam, olha, isso aqui eu não vou operar, é capaz dele procurar outro que vai operar. Porque no imaginário popular, a cirurgia é a panaceia e vai resolver o problema dele, e nem sempre é. Bom, então, pessoal, a gente estava falando aqui das questões do profissional, né, Sadal e Marcel, que às vezes... Tem um pouco de má fé, pode acontecer, porque todas as profissões são uma curva de Gauss, né? Tem engenheiro bom, tem engenheiro ruim. Sim. Tem dentista bom e tem dentista ruim. E tem médicos, a grande bolão é muito bom, óbvio. A gente veio de excelentes faculdades, a gente sabe que todos os nossos colegas... Você daria o cérebro para o Marcel operar? Eu também. Daria minha coluna para você operar também. Mas tem, né, aquelas pontinhas lá da curva que não são tão boas. Então, a gente estava falando aqui, o paciente ele quer uma solução rápida. E mais uma vez eu falo do projeto aí de vocês, porque imagina qual que é a epopeia que ele faz para chegar numa solução da dor. E a gente nem chegou a falar exatamente isso, mas dor acho que é a coisa mais limitante que tem para o ser humano. O cara fica com aquela dorzinha crônica, seja no ombro, porque essa dor que vocês me explicaram pode ser em qualquer lugar do corpo, certo? Sem dúvida. Então, a dor limita ele a trabalhar e então ele vai procurando a fórmula mágica, porque chega uma hora que ele cansa. Então ele procura muita gente. E aí aparece o cara que é mal profissional ou aparece o bom. Júnior, uma coisa interessante que você falou é o seguinte, né? De dor, né? Dor é uma sensação que as pessoas têm, que é a única sensação que não é adaptável. Vou explicar um pouco isso. Então, eu vi um documentário esses dias, de umas pessoas que viviam na Índia, né? E um trem passava no meio do bairro delas. A casa era 10 metros, um trem que passava, eu vi uma esse sujeira vídeo. enorme. Eu ficava pensando, como é que umas pessoas elas conseguem se adaptar àquilo ali? Então, tem situações como o barulho de um avião, um trem passando, que de tanto você viver aquilo, você se acostuma. Até esquece, né? Até esquece, aquilo vira normal. Só que a grande capacidade diferencial do ser humano. Exato. Você coloca um relógio, 20 minutos depois desapareceu. Só que é a capacidade da adaptação. Só que dor não é assim. Olha. Dor não é assim. Puxa vida. As pessoas não conseguem se adaptar por dor. E as pessoas que têm dor crônica, elas estão buscando uma resposta. Elas querem... Então, a questão de... Às vezes a pessoa fica brava, a gente
fala que não vai fazer uma cirurgia porque ela queria ter uma resposta, ela queria ter uma solução. É uma pra busca isso. legítima. Exato. Não, sem dúvida. E o Exato. paciente com dor crônica, ele tem algumas características, Júnior. Ele normalmente é um paciente que já, quando é realmente há muito tempo, ele já buscou 25 profissionais diferentes, já fez 100 tratamentos. Se ele deu sorte, ele não ganhou nenhuma cirurgia. Se ele deu sorte, Exato. ele não ganhou nenhuma cirurgia. Ele está extremamente desacreditado nele mesmo, em relação ao médico, em relação aos tratamentos. Ele já tentou de tudo e nada funcionou. E mesmo na família dele, ninguém acredita mais que ele tem realmente um problema, porque ele já fez 55 ressonâncias magnéticas da cabeça, do cérebro, da coluna, e nada de realmente significativo foi encontrado. Isso não significa que ele não tem um sofrimento muito grande e não tem um problema. E até a família desacredita? Sem dúvida, sem dúvida. Então ele A para família, de o falar, chefe. ele para de. Então, e o que acaba acontecendo com esse perfil de paciente é que ele acaba entrando num estado meio de depressão, de ansiedade, de alerta constante, e como se ele não tivesse uma solução para um grande problema que é a dor crônica. E isso é muito comum no consultório. E isso toca a gente, porque a gente não Sim. consegue, o paciente não tem acesso, às vezes, a um tratamento adequado e nem as ferramentas adequadas de tratamento. Ele procura ver a dor dele com imagem, sendo que não dá para você usar um instrumento de medição incorreto para ver dor cerebral. A ressonância não vê dor cerebral. Então não adianta fazer o exame de imagem na maior parte dos seus casos. Talvez daqui 600 anos Uma ressonância funcional, exista alguma eventualmente, coisa que seja outro Sim. nome, que possa. Provavelmente vai acontecer isso, Sim. mas aí vão vir outros problemas, né? É que- Mas hoje é impossível. É que hoje, assim, não existe nenhum exame que mostra onde está a dor. Tá? Eu não estou falando de casos óbvios, né? Às vezes você pega uma ressonância, tem uma fratura de coluna, você tem um tumor, tudo bem. Mas em termos de dor crônica, dor lombar, que a maioria das pessoas que procuram com alteração de envelhecimento, não existe nenhum exame que mostre onde está a dor. Nem passa perto, né? Entendeu? passa Não tem, olha como é difícil, a gente não consegue quantificar a dor de maneira objetiva. Eu consigo muito bem saber o meu peso e minha altura usando uma balança e uma régua. Só que a dor, ela é muito mais qualitativa. A gente até pede para o paciente, né? Já devem ter ouvido, né? 0 a 10. De quanto é sua dor, de 0 a 10, que dá uma ideia de objetividade. Mas, na verdade, o seu 5 é diferente do meu 5 para dor. É um conceito, né? Podia chamar por uma cor. Tem até aquela lenda, aproveitar para falar que aquele mito que orientais, como vocês dois, têm mais resistência à dor. Isso faz algum sentido, Marcel? Na prática, sim. Na prática, na prática a gente via isso, né? Isso é uma coisa interessante, porque até E homem e toca mulher nessa também, questão fale um da pouco dor. sobre Porque isso. assim, ó, eu vou explicar de uma forma bem simples, que eu acho que eu espero que maioria das pessoas entendam, né? Então, imagina que você tem uma casa, tá? E essa casa tem um alarme, tá? Esse alarme ele foi construído para ele avisar sobre um perigo real. Então, imagina que a sua casa pega fogo, tem um incêndio, ou um bandido entra na sua casa, ele vai disparar. Só que imagina agora que esse alarme está um pouco descalibrado, ele começa a apitar para situações que não oferecem ameaça. Um vento, um passarinho que passa na frente, ou um gato que mia. O que acontece em relação à dor crônica é esse alarme ele estar descalibrado. Ele fica descalibrado. E aí o que acontece é que as pessoas começam a ter vários sintomas decorrentes disso. E não é só dor que as pessoas têm, isso que é interessante. Quando a gente fala de dor crônica, não é somente dor. É fadiga, é cansaço, é sono ruim. Tem pacientes que têm gastrite de repetição. Tem pessoas que Diarreia. têm zumbido no ouvido, Dor dor pélvica de cabeça, dor aqui na articulação, ATM, dores musculares, tendinites. Então, são vários sintomas que aparecem decorrentes dessas alterações de como o cérebro está funcionando. E por que acontece isso, né? Por que acontece isso? Isso é muito comum nas pessoas que têm dor crônica. É basicamente a grande, eu acho que, doença do futuro e da modernidade atual, da gente estar vivendo em estado de alerta constante ou sobrevivência. E o que é isso? Tá? Então, assim, ó, todo ser vivo tem um botão de estresse. Todo mundo tem. Se entrar uma mosca aqui ou tentar matar ela, vai voar para garantir a sobrevivência dela. Então, e todo mundo, esse botão de estresse ele é necessário para a nossa sobrevivência. Então, por exemplo, imagina que eu estou acabando um podcast aqui, eu vou lá na rua e vem um cara botar arma na minha cara. Nesse momento, meu corpo ele vai ser preparado para uma possível luta ou fuga.
Só que esse botão de estresse, ele foi construído para funcionar por pouco tempo e ser circunstancial. Só que o que acontece? A gente que é ser humano, basicamente a gente fica com esse botão de estresse ligado o tempo todo. E como que a gente faz isso? Se, por exemplo, a gente acorda já preocupado, se a gente fica ruminando coisas negativas, se a gente fica presa em situações que são atemporais, mundanas, que são questões de família, filho, pais, um divórcio, um problema no trabalho, Boleto é boa. Sim, né? autocrítica, alguma decepção nossa, algum tipo de arrependimento. Então a gente fica com esse botão de estresse. E o que acontece se você ficar assim por meses ou por anos? É o que a ciência hoje mostra. Você tem alterações de regiões específicas do cérebro que processam a dor e vários outros sintomas. Então, é por isso que, por exemplo, quem tem dor crônica é muito comum a dor ter aparecido em algum momento difícil da vida, após um divórcio, uma perda de um ente querido, às vezes um problema no trabalho, uma decepção. E é muito comum os sintomas de dor eles piorarem em ciclos de estresse. Quando a gente entra em ciclo de estresse de vida maior, os sintomas físicos eles ficam mais altos. E assim como qualquer perfil de pessoa, as pessoas são diferentes. Sim. Algumas pessoas são mais sensíveis a essas mudanças e outras mais resistentes. Exato. E as pessoas que são mais sensíveis, elas têm algumas características em comum. Que a gente já começa a entender no consultório para identificar aquele paciente que tem a dor mais cerebral, mais nociplástica. Existe uma incidência muito grande de associação com depressão, fobias, pânico, fibromialgia. Grande parte dos pacientes tem distúrbios de sono. É bastante comum isso aí. E outra coisa que é bastante relevante, uma porcentagem significativa dos pacientes tem um histórico pessoal de traumas pessoais importantes. Então, são características, por exemplo, que a gente começa a ver na entrevista, na consulta, identificar mais o exame físico, que não existe nenhuma lesão estrutural e o paciente tem perfis mais associados à dor crônica. A gente consegue identificar isso na consulta, não no exame. Sim, E e além não é disso, um balaio único também. e além Não. disso, Pode ter tudo isso, ou Uma pode ser parte. só uma coisa Exato. e já justificar essa dor. sem Mas dúvida. só antes de você além continuar. além dessas características que o Sadal falou, né, tem alguns traços também de personalidade de pessoas que isso é mais comum. Geralmente é mulheres, tá? São pessoas geralmente muito autocríticas, são pessoas muito perfeccionistas, Sem dúvida. Puxa, são pessoas que essa você são pessoas que carregam o problema dos pegou a outros. ferida. Sabe, com pessoas que têm um problema e absorve para dentro dela e fica remoendo. E são pessoas que às vezes têm um traço de querer agradar muito mais os outros do que a si mesmos. Não que esses traços causem a dor, mas são perfis de como o cérebro aprendeu a funcionar em estado de alerta pelo tempo. E outra coisa que eu sempre, às vezes, quando encaixa, a gente tem que falar. Que teve aqui o Leandro Teles, neurologista, vocês conhecem, lembra? Ele é lá da USP Sim. também, falando sobre ansiedade, porque isso se mistura um pouco, né? Total. Sim, Mas total. agora, o estresse faz parte da vida, né? Então, só que ele falava assim, você não pode... O estresse é a ansiedade, a questão do estresse e a ansiedade são os temperos da vida, senão nem teria graça. Mas não pode virar o saleiro inteiro na comida, então vamos só ter que tomar cuidado. Não dá para você falar, não, vou morar numa casinha de sapê lá na montanha, isso também não existe. Eu ia ficar louco se eu fizesse assim. Exato. Não ia Não, dar. imagina a vida sem problemas, né? A gente quer viver bem e problemas fazem parte do dia a dia. Tem gente que tem menos essa escola de matar no peito as coisas. Falar com duas grandiosidades com vocês, e até eu também, que sou um lutador, você sabe, vocês sabem. A gente mata no peito o problema e vamos pra cima e cada um tem essa resistência que vocês falaram. Só que quando a gente fala de dor crônica, então, esse diagnóstico, pelo que eu entendi, não é tão fácil assim. É muito difícil, né? Envolve muita coisa, mas é uma dor que geralmente você não vai ter uma etiologia. Eu acho que assim, Definida. a principal coisa que as pessoas podem se identificar que tem esse tipo de dor são algumas características, tá? Então, são dores que, por exemplo, elas oscilam muito. Tem dia que é mais, tem dia que é menos. Oscila de intensidade. De intensidade de dor. E são dores que, de forma muito marcante, elas pioram em situações da fase da vida que elas ficam mais sobrecarregadas e estressadas. Isso é muito interessante. Mesmo que seja uma coisa aguda, naquela semana. Exato, às vezes, exato. São dores que melhoram com a atividade física. Quando a pessoa vai fazer exercício, ela se sente bem. Se fosse algo mecânico, ia piorar com um aumento de atividade em Exato. cima daquela articulação. E é o contrário. O paciente fala assim, eu faço exercício, melhora. Ou, eu estava viajando,
fiz um hiking, andei 12 quilômetros e não tive nenhuma dor. Ou só fui viajar. Ou só viajar. eu só relaxei Perfeito. a cabeça e não Exatamente. teve dor. Voltei para São Paulo, voltou a dor. Exato. E deixa eu falar uma coisa. Exato. Essa dor que vocês estão falando, como eu falei, eu tô sempre aprendendo. Pode ser desde uma dor no tornozelo, uma dor no joelho, ou uma dor da TM, da articulação temporomandibular. Tem alguns Sim? pacientes, assim, tem alguns lugares que são mais típicos, né? Pode dar em qualquer lugar, mas em geral cervical, dor de cabeça, cefaleia, muito comum, dor de tensionamento, dor lombar, talvez sejam mais comuns. E outros sintomas que podem vir associados à dor. Fibromialgia. Fibromialgia. Dói no corpo E inteiro. eu confesso que, assim, a gente vai ficando mais velho e o médico, ninguém deixa de aprender, quem tá afim, né? A gente nunca deixa de aprender. Eu confesso que eu tive TAG, ansiedade, em 2008, agora eu tô bem, mas fiquei muito mal. E com aqueles 18 anos sem parar que eu tava falando. Depois daquilo, quando eu tive, eu mudei minha vida. Eu trabalhava que nem 80 horas. Quando eu tava acordado, eu tava trabalhando. Aí hoje eu tiro vários trechinhos de férias no ano e beleza. E eu só passei a acreditar verdadeiramente em ansiedade quando eu tive, mesmo sendo médico, Sadal. Mesmo lógico. sendo médico, Marcelo. Ser paciente é outra coisa. Né? É outra coisa, cara. Então você pensava nessa história aí de, é um pouco de frescura. Gente, não é frescura. Dor nunca é frescura. Acredite sempre. Fibromialgia é uma coisa que passa por isso também. Que muita gente acha, e isso que você falou da que eu família. falei, ninguém acredita mais no paciente. Amigos, todo mundo não acredita. Então, quer dizer, e o sofrimento é enorme. É enorme. É gigante, é impressionante. E, na verdade, não sei se vocês têm algum número de uma prevalência sobre dor. Ponto. Basicamente, se a gente colocar no mundo, é de 20% a 30% do mundo. Meu Deus. É um número gigante. Da dor crônica. Dor crônica. Não estamos falando da dor do cara que operou o joelho, nem da cefaleia em salvas. Dor nociplástica, nos seus mais variados formatos. Então é um contingente muito grande. A gente vê isso no consultório, Sidney. Os pacientes vêm desesperados com alguma solução, eles vêm com uma ressonância, com uma imagem, às vezes para operar. E depois, você vai operar e não vai adiantar nada. Não adianta nada. E é fácil entender isso, porque é tão prevalente, tá? Porque, basicamente, é como a gente está vivendo hoje em dia. É a dor de É viver. reflexo dos nossos hábitos de vida. Você entende isso? Se a gente for colocar no Google Trends, o que mais cresce? É depressão e ansiedade, distúrbio de sono e dor crônica. E vai fazer isso aqui. Sim, quer dizer, a gente está nesse momento, por exemplo, para dar um contextualizado aqui, veio agora há pouco tempo a tal da NR1 nova, né? Que nas empresas, vocês não são dessa área, vocês não acompanham, mas que é para falar sobre o assédio mental, sobre doença mental nas empresas, e todas as empresas hoje têm que cumprir isso. E tem tudo a ver, porque se alguém não tomar uma atitude, daqui a pouco vai estar todo mundo doente. E isso não é frescura. E como eu falei, eu, como ser humano e como médico, demorei para ter a visão correta sobre isso. Olhar e falar, tá sofrendo. Agora, 20% a 30%, para você que está a entender, se você for no cinema que tem 200 pessoas, você tem lá 60 a 100 pessoas, 70 pessoas, 80 pessoas com dor. E hoje essas pessoas estão aonde? Vagando pelos médicos, vagando pelos fisioterapeutas, vagando pelo nutricionista e tendo dor na barriga. E ela muda de lugar também. Muda. Tem fases da vida. Na mesma pessoa. Sim, imagina um exemplo de uma mulher que tem um histórico de dor crônica, fibromialgia. Normalmente ela teve muito TPM, dor pélvica, gastrite, colo irritável, cefaleia, dor de ATM. Não é que ela teve 25 problemas diferentes na vida, ela teve um só. Exato, porque seria impossível ter 25 muito diferentes, azar, né? muito azar. Né? E esse paciente, ele já procurou todo profissional. E a formação médica não ajudou a gente a tratar bem esse perfil de paciente. Exato. Isso é verdade. É culpa nossa também. Sim. De não ter estudado tanto e não ter melhorado no tratamento da dor crônica. Sim. Até talvez um pouco tem uma palavra, né, que tem a gente, até médicos torcem o nariz, eu já recebi vários aqui, quando você fala de medicina integrativa, a gente acaba torcendo o nariz, né? Porque tudo que começa, em geral, dá aquele susto. Claro, tem gente que não é legal na nossa área, em todas. Mas, de qualquer forma, isso é uma forma de você avaliar, como que ela tá trabalhando? Como que é a família dele? Tá namorando? Tem gente tóxica perto? Usa essa coisa nova aí do mercado, que é o sabor energético, né? Você avaliar a pessoa globalmente, só assim você vai conseguir chegar nesse... E talvez, daí eu não sei se é exatamente isso, mas esse aplicativo talvez tenha a ver com isso, com chegar nessa solução. Então, como que vocês tiveram essa ideia? Aí demos um guarda-chuvão sobre dor, mas e aí? O que vocês pensaram? Porque o que acontece? Na minha opinião, mais uma vez,
Quando a gente tem uma ideia legal que resolve o problema, aqui a dor fica falando 2 vezes de dor, né? Resolve o problema das pessoas e muitas pessoas, isso aí tem que ser divulgado, difundido e vai ser um estouro. Então, quando vocês tiverem essa ideia do NuviPen, o que isso aí, na prática, como é que funciona lá? O último cara que vai usar lá na linha, o paciente ou, né, o cidadão, como que é isso? Então, assim, eu vou contar um pouquinho da história de como nasceu esse aplicativo. Eu acho que é interessante Isso aí. e contar um pouquinho disso. Então, basicamente, assim, esse aplicativo que nós criamos, basicamente veio de uma dor minha, tá? Uma dor minha da minha profissão. Porque, basicamente, eu sou cirurgião, né? Como a gente conversou várias vezes aqui. Neurocirurgião, opera cérebros. Mas a maioria das pessoas que vêm procurar ajuda com dor, eu via que tinha pouco a ver com cirurgia. Não é resolver dessa forma. E eu dava, no início, alguns conselhos gerais mesmo. Como, faça atividade física, você tem que dormir melhor, tem que ser menos estressado, ser mais feliz na vida, ter hobbies, enfim. Mas esse é um tipo de plano que depois de eu pensar um pouquinho era muito ruim, porque era muito abstrato, né? Isso, Então, não é ruim, ele é abstrato, né? É superficial para ser O plano implantado. ele é filosófico, né? E ele está correto. Isso. Só que isso ajuda muito pouco o paciente se eu não der orientação para ele. Só que assim, a pessoa que está com dor crônica, ela assim, se a gente for entender essa pessoa, é uma pessoa que está impaciente, ela já está pé da vida, Sim. ela quer uma solução, ela, pela doença, como ela tem alguns traços, marcadores cerebrais muito semelhantes com depressão e ansiedade, ela está desanimada, já tem uma concentração ruim. Então, imagina eu falar uma coisa dessa, para ela transformar isso num plano concreto, é quase impossível O para cara ela. tá esperando uma bomba para resolver aquilo, vem O paciente ansioso ele quer uma solução rápida. Assim. Você entendeu? E dor crônica não se trata assim. E basicamente assim, e como a gente, eu sei lá, nós somos cirurgiões, né? Cirurgião geralmente é um cara muito sistemático, de passo a passo, né? E a gente aprende cirurgia por passo a passo. E ser humano, todo mundo, a gente aprende por passo a passo. Então, por exemplo, você compra um negócio no Mercado Livre ali, tá? Se não vier uma instrução, você já fica louco. Sim. Por isso que existe uma brincadeirinha chamada quebra-cabeça, porque realmente é o desafio, né? Então, a minha ideia era construir um guia Boa. de coisas práticas que a pessoa pudesse seguir baseado na melhor evidência científica atual. E a melhor evidência científica atual, pessoal, são coisas que você que tem dor crônica, você faz. São coisas ativas. Não existe uma caneta emagrecedora para dor crônica. Não existe algo passivo que você vai fazer, vai tomar, que tem uma boa evidência que vai te ajudar. Então, a minha ideia, a partir desse aplicativo, é criar ferramentas práticas que a pessoa pudesse utilizar no dia a dia, que tem baseado em evidência científica e neurociência. Que é muito importante isso, tudo baseado em ciência, não tem aqui nenhum achismo e eu imagino também que não significa que ele não vai continuar indo ao seu consultório ou fazendo fisioterapia, Sem dúvida. etc. Isso é importante também de falar. O aplicativo ele não é um tratamento médico. Exato. É educação em dor. Isso. Só que não substitui nem o médico, nem o terapeuta, nem o tratamento que você vem fazendo. Mas Só que ele tá lá do lado do cara o tempo todo. é um assistente. Aí, essa parte de fazer o cara aderir àquela conversa filosófica fica muito mais Só que fácil. o que é interessante? O Saulo falou, nosso aplicativo é uma educação em dor. É isso. Só que educação em dor é o que tem mais evidência para ajudar essas pessoas. É Claro. o principal motor. Claro. Entende isso? Então, baseado nessa ideia, a gente construiu o aplicativo por meio de vídeos, exercícios, joguinhos fáceis, para que a pessoa entenda o motivo de ter dor e consiga ter exercícios práticos que ela possa utilizar e possa dar insights, reflexões internas de como melhorar a vida dela, de uma forma prática. Essa foi a ideia. Então, nesse aplicativo hoje, né, ele está na App Store e na Play Store, mas antes disso a gente fez um MVP disso, a gente fez um protótipo mais simples desse aplicativo e a gente começou a usar com os pacientes, pessoas que vinham às vezes no nosso Instagram e até de pacientes indicados por fisioterapeutas e tal, né? E a gente teve resultados muito legais, compatíveis com estudos que tem em revisão sistemática sobre isso já. Então, basicamente foram 117 pessoas que fizeram nosso aplicativo, tiveram 81 que finalizaram, teve pacientes ou pessoas que desistiram nesse meio desse processo, a grande maior parte no começo, a gente entende talvez o porquê. Só que o grande interessante é que a gente fez
perguntas no início desse processo e no final dessas pessoas que tinham dor. Então, até tem uma página nossa que tem vídeos de pessoas que gentilmente deram depoimentos para a gente, e a gente viu que 80% das pessoas que fizeram aqui nosso protótipo, a queda de dor foi mais de 50%. E muitas pessoas desistiram de fazer cirurgia, e tinham pessoas que usavam medicações, pararam ou até reduziram de forma importante. Então, a ideia de a gente seguir com o explicativo foi trazer o que existe de evidência científica, algumas lições práticas que a pessoa possa usar. Mas acho que o que o Sadal falou muito importante, que você falou também, que é a educação, né? Que é o grande objetivo hoje, a forma legal, ideal para a gente usar as redes sociais, para a gente usar a tecnologia, porque, como a gente sabe, né? A gente estava falando aqui no começo, tem bobagem, tem gente que se aproveita, mas tem muita coisa boa, por exemplo, como essa de vocês. E todo dia o cidadão tá lá. E imagino que isso aí, o uso do aplicativo, para quem tem dor crônica, vai ser ad eternum, né? Ele pode usar A ideia do aplicativo é uma jornada. Uma jornada, mas pode ser repetida. É uma jornada, sim. É uma jornada em que a pessoa tem acesso a conhecimentos fáceis, tá? A exercícios práticos. Então, vou te dar um exemplo prático de um exercício. Isso, vamos lá. O cara entrou lá no NuvaPen e se cadastrou, fez um login. Talvez no começo seja igual a nossa conversa aqui. Explicar e entender um pouco a dor, como ela funciona. Isso. E é um aplicativo que está no celular. Está no celular. Certo. A pessoa pode usar no celular, né? Baixa lá pela App Store. App Store ou na Play Store, né? Certo. Consegue ter acesso, né? Tá. Então, uma das primeiras coisas que a gente coloca no aplicativo é explicar o que é dor crônica, o que a gente conversou aqui. Sim. Né? O motivo das dores e tal. E um dos exercícios primeiros que a gente coloca sobre dor, a gente ensina as pessoas, né? Uma ferramenta super fácil, mas que tem um poder enorme, que é basicamente não falar da sua dor. Vou explicar um pouco melhor isso, tá? Não é a pessoa ignorar que ela tem a dor, mas é muito comum quem tem dor crônica, ela vai chegar na casa dela, a primeira coisa que o marido vai perguntar ao filho, e a sua dor? Aí vai chegar aqui no trabalho, e aí a dor, como é que tá? Tá dor? Você tá doendo? Então, todo mundo, parece que você vê, tem uma plaquinha que a pessoa vira dor. A identidade da pessoa vira uma pessoa com dor. E o que você acha que acontece se isso for falado todo santo dia? Porque o nosso cérebro, ele funciona por repetição. Ele dá importância ao que é repetição. Então, a gente sabe hoje que, por exemplo, nas questões no nosso cérebro um pouco mais aprofundado, tem uma região específica no nosso cérebro que é responsável pela nossa identidade, que mede quem nós somos, quem a gente vai ser no futuro e tal. E se a pessoa... O que nós somos e o que nós vamos ser no futuro. Olha isso, isso é incrível, né? É o poder da repetição e do hábito te transforma. Exato. Sim. Pro bem e pro mal. Então, Pro bem e pro mal. E quer dizer, até... Isso é muito, para quem está na prática, né? A gente vê pessoas prósperas, pessoas não tão prósperas. Né? Se você não conseguir controlar isso, você já viu um pessimista próspero? É difícil, né? Não, Exato, é difícil não. Eu nunca vi nenhum, é zero. E aí o que você está falando é incrível, porque tem todas essas críticas hoje, por exemplo, até por causa da internet, por exemplo, os coaches, que sim, óbvio, tem bastante sem vergonha e pilantra. Mas essas chavinhas são importantes. Isso faz todo sentido para mim. São chaves pequenas que as pessoas adaptam na vida, porque é isso que a pessoa tem que fazer. Ela tem que fazer coisas práticas para adaptar a vida dela. Então eu falo, combina com as pessoas da sua casa que ninguém fala sobre dor agora. Você combina com seus amigos, a gente vai conversar, muda o foco, conversa sobre outra coisa. Porque basicamente, se você ficar falando sobre isso o dia inteiro, aquela região do cérebro que dá sua identidade, a gente sabe hoje que tem conexão com áreas emocionais da dor. Então você reforça esse caminho. E as pessoas entenderem, tá, pessoal? É um caminho que o cérebro aprendeu. E para você aprender um caminho novo, você precisa repetir bons hábitos, boas coisas. E o cérebro, ele é reversível. Hoje a gente sabe que o cérebro, ele é plástico, ele é reversível. Então, por exemplo, se eu quiser aprender a tocar violão, no começo vai ser muito ruim. Claro. Né? Mas você de tanto repetir, o dedo vai sozinho. Você conversa e tá falando, não é que a sua mão aprendeu, é que o seu cérebro aprendeu esse caminho. Isso vale para qualquer idade, Marcel? Qualquer idade. Isso eu sempre falo. Antigamente se achava que o cérebro era fixo, mas não, é qualquer idade. E essa neuroplasticidade que você está falando, que aprende, eu também concordo, eu sempre fui chato nisso, porque eu sou um cara otimista e eu falo, não, as pessoas mudam, aí vem gente e fala, não muda, Júnior. Eu falo, puxa, muda. Às vezes me dá dúvida nisso, né? Porque você vê... Eu diria para você que as pessoas melhoram, Júnior. Boa. Porque um perfil mais ansioso, a gente não quer transformar um perfil mais ansioso num cara todo... Porque não vai acontecer.
tem que ser realista. Mas ele vai conseguir controlar a ansiedade e tornar isso... jogar isso pro lado dele. Usar as coisas boas da ansiedade, o trabalho para perfeccionismo, para as coisas que realmente o ajudam. E esquecer o lado ruim, que é a dor, a ansiedade, o estresse, e tentar melhorar isso a seu favor. E por incrível que pareça, da mesma forma que a gente treina um músculo e fica mais forte, a gente treina o cérebro e ele funciona melhor. E o aplicativo ele faz isso, ele ajuda o paciente com atividades práticas a melhorar a relação com a dor e o jeito que isso é processado no cérebro. Na verdade, É o seu isso. cérebro aprende a doer, como se fosse isso. É igual você aprende a basicamente é isso. fazer uma equação de segundo grau Sim. ou uma polinômio, o seu cérebro aprende a doer. Isso é Exato. incrível, é que nunca foi dito, nunca ouvi falar desta forma, né? E aí, para desaprender, aí que se aprendeu por muitos anos, naquela família que está o tempo todo falando, isso vale até para outras doenças, né? Sim. Uma Sim. pessoa asmática, por Sim. exemplo, que tem crises asmáticas que tem componentes emocionais. É asmática, é asmática. Puta, isso aí deve até trazer mais crises. E para dor é muito claro isso para mim, isso que você explicou agora ficou muito claro, porque o seu cérebro, que é feito de conexões, faz aquelas conexões novas e elas ficam ali. E para tirar? Aí vem o Nuvipen, mas quanto tempo demora? É por isso que eu estava falando de ser mais perene o negócio, mais prolongado. Numa jornada é suficiente? Claro, depende de cada pessoa. Fala um pouquinho sobre isso. Então, assim, o que tem de publicação hoje, tá? Tem um estudo famoso, chamado estudo Boulder-Beck Study. É um neurocientista que publicou, chama Aishar. Então, eles fizeram um estudo com pessoas que tinham dor lombar crônica. São 153 pessoas que foram randomizadas, tá? E basicamente com características nociplásticas como essa. E o que foi feito foi basicamente isso. Foi ensinado neuroeducação em dor, ferramentas como essa, ferramentas que a pessoa podia usar regulação emocional. Eles acompanharam por 4 semanas. Depois de 4 semanas nesse estudo, 66% das pessoas ficaram com 0 dor. 0. Sem remédio, sem cirurgia, sem infiltração, somente com exercícios, grande maioria mentais, mudança de estilo de vida. Eles viram isso. Esse é um resultado possível, né? Não é uma promessa de que Claro, isso vai acontecer. óbvio. E a gente também teve no nosso piloto assim, uma queda de 4 pontos numa escala de 0 a 10 de dor. A gente considera sucesso uma queda de 2 pontos. Isso é mais ou menos proporcional ao que a gente tem de melhores resultados na literatura para terapia cognitivo-comportamental. Então a gente viu que no piloto isso funciona, mas ele não foi feito o piloto com metodologia científica rígida como deve ser feito. Sim, claro. E a gente tem certeza que isso é necessário para que o nosso aplicativo cresça, ter Sim. validação científica. Né? Sim. Então a gente agora está numa fase, Júnior, que a gente vai junto com o pessoal do grupo de dor do HC, Legal. com o nosso parceiro, que é o Dr. Gabriel Kubota, que é o chefe do grupo de dor, validar o método. Cientificamente, Exatamente. de uma forma maior. A terapia cognitivo-comportamental para dor já tem comprovação científica. O que não tem comprovação... Só para explicar povo, daí é quando ele vai fazer terapia no Isso, exato. psicólogo. Desculpa, é isso. Então, esse método 1 a 1 tem comprovação. Sim, Só que a gente está dando agora um método digital, que é mais escalável. E isso não tem comprovação. O método digital ainda não tem comprovação científica. Então, a gente vai validar isso para ter mais credibilidade, para que isso também consiga escalar Mas com aí segurança. está aí na jornada de deixar... de ter a evidência científica mais forte, mas já está disponível. Sim. Já está disponível. Basicamente Então, assim, a gente até coloca no aplicativo as referências de artigos e tal. Claro, né? claro. O que a gente fez é assim, a gente construiu algo que está na literatura científica, Uhum. que basicamente o que tem de evidência hoje, tá? Os melhores programas de educação são exercícios baseados em ferramentas mentais de neuroplasticidade, aliado à atividade física, alimentação e sono, tá? Só que a gente quis fazer isso de uma forma prática, de uma forma fácil, de uma forma que a pessoa pudesse criar algum tipo de engajamento, de fácil acesso e principalmente criasse reflexões internas nas pessoas. Então a gente coloca no aplicativo alguns joguinhos, algumas provocações, para que a pessoa entenda, né, o caminho que ela tem que seguir. E isso gere mudança de hábito. Porque a mudança de hábito, né? Porque assim, basicamente a dor crônica é uma grande mudança de hábito, tá? Só que o que a gente entende, né, o que a gente está se esforçando a construir cada vez mais isso e a melhorar o aplicativo, é que mudança de hábito não é só por argumento, não é só por dados. Então, eu vou te falar a história que eu estava contando com o Sadal aqui agora há pouco. Tem paciente que fuma, né?
E a gente fala, ó, se você fumar, você vai morrer. Vai dar câncer. Você vê a figura da caixinha, tem gente perdendo o dedo. Você vê, né? Bom, mas às vezes tem pessoas que vão se convencer por isso. Mas muitas pessoas não vão se convencer que isso é ruim. E tem uma história muito interessante de um paciente que ele fumava. O médico conversava tudo sobre isso. Ele não era suficiente para ele parar de fumar. Até o dia que ele foi buscar o filho dele na escola e esqueceu o filho dele para comprar um maço de cigarro. Então, o que acontece? Aquilo gerou uma reflexão interna tão grande nele. E a reflexão interna é que faz com que a gente tenha mudanças. A gente mude. Então, a ideia do nosso aplicativo é por meio de trazer tudo que tem na ciência, colocar isso de uma forma muito prática e que a gente consiga gerar reflexões nas pessoas para que isso seja um motor para começar a criar hábitos saudáveis, construir caminhos saudáveis no cérebro, porque é isso que vai fazer a grande diferença para quem tem dor crônica, porque hoje se entende que dor crônica está em problemas de redes neurais. Perfeito. E na prática, Sadal, a pessoa então foi lá, entrou no aplicativo, quanto tempo no dia ela vai usar? Vai ser na casa dela, pode ser na hora de na cama, qualquer lugar, né? Em qualquer lugar. Mas fala mais especificamente sobre isso. Basicamente ele vai assistir vídeos e tem exercícios que são apresentados para ele fazer. A gente precisa de rotina, importante a rotina. Ele não vai gastar mais do que 5, 10 minutos por dia. É pouco tempo. Ele não vai gastar um tempo gigante da sua vida, que é tão atribulado hoje em dia, fazendo isso. E o que o Marcel falou do engajamento, isso é tão importante. Eu tive um paciente que seguiu o aplicativo, era uma senhora que tinha netos e por causa da dor crônica, alguém falou para ela que ela não podia mais carregar o neto dela. Olha que destruição da vida, né? Então, assim, é mais ou menos igual morrer, vamos dizer para ela, era mais ou menos claro. o mesmo perfil. E quando eu expliquei para ela o que era dor, que ela podia, e ela já tinha tentado tudo quanto é tipo de tratamento, e ela conseguiu melhorar através de hábitos, foi como se ela tivesse ganhado a vida de Renascida. novo. Sem nenhum tipo de procedimento que ela pensou. Que ela veio para operar a coluna comigo. E quando eu falei para ela que ela não precisava de cirurgia, ela ficou sinceramente frustrada. Porque é como se eu não estivesse dando uma solução para ela. Claro. Eu expliquei o que era a dor, o que estava acontecendo com ela. Ela seguiu o aplicativo. 1 mês e meio depois, ela parecia uma outra pessoa. É impressionante a mudança que a gente consegue fazer quando a dor é realmente nociplástica e quando o paciente consegue seguir os hábitos corretamente. Ó, é porque assim, pessoal, entenda o seguinte, eu gosto de usar essa metáfora, né, esse exercício para a pessoa entender que como pequenos hábitos geram grandes mudanças, tá? Você tem um avião, saindo aqui de São Paulo, vai pro Amazonas, tá? Só que vamos dizer que esse avião, ele vai mudar a rota, o grau do trajeto, 2 graus só, 2 grauzinhos. Tá? Que parece pouca coisa, né? Só que isso numa distância longa, ele vai para outro continente. Você entendeu isso? Então, o nosso cérebro, pra você entender, ele foi... o aprendizado, ele acontece melhor com hábitos pequenos diários. Pela repetição de pequenos hábitos. Isso faz com que seu avião mude a rota para um lugar muito melhor. Entendeu? E a questão, assim, a gente foca muito também em questão de procrastinação, né? Porque a pessoa que tem dor crônica, ela é uma pessoa que tem desânimo. Porque o cérebro dela, igual eu disse, tem traços biológicos muito parecidos com depressão e Mas ansiedade. nem sempre está associado à depressão. Pode até estar, mas não tem um diagnóstico preciso. Não é que é uma depressão, mas ela tem algumas conexões neurais semelhantes. Então, ela tem uns sintomas que eles se sobrepõem, né? Algumas coisas assim. Então, assim, em questão de procrastinação, a gente quer mostrar também, né? Falando de procrastinação, que às vezes isso, vou fazer atividade física, mas é ruim, às vezes, mas isso é um trabalho, um esforço, né, tal. A gente quer, com o aplicativo, tentar quebrar um pouco esse atrito e ensinar que, assim, às vezes o ato de procrastinação, ele tá porque a pessoa, ela enxerga o esforço e não o resultado. Boa. Então, talvez a procrastinação, se a gente focar no resultado, e é isso que a gente quer tentar mostrar com várias ferramentas, é isso que pode ajudar muito. O resultado estimula muito mais, né? Porque isso é uma grande diferença das pessoas. Então, você mostrando lá no seu aplicativo, igual você falou dos depoimentos de pessoas, acho que isso deve ajudar muito. E mais importante, o mundo ele vai ficando... vai tendo mais peças que as pessoas querem acessar rápido. Isso eu acho que é um conforto, né?
pede o iFood, pede... nos Estados Unidos, hoje, você quiser comprar esse cabo aqui, ele chega em 5 minutos na sua casa. Se você clicar lá no... Chega na Amazon, para... Rápido, é no tudo mesmo dia. rapidinho, é no mesmo dia. E aqui também tá ficando assim agora, pro mundo inteiro. Então, isso faz parte do jogo, né? Então, acho que a grande diferença do aplicativo de vocês é que o cara é mais rápido. Porque vocês também são, além de médicos, né? Nós três, a gente é paciente às vezes. Pô, é chato marcar consulta, dentista, mas a gente tem que ir. Mas aí você fala, poxa, mas eu tinha tal coisa. É lógico que cada um tem o seu ritmo de vida, mas então o aplicativo, acho que ele está próximo da pessoa o tempo todo, o que não exclui, isso é importante a gente falar, a visita ao médico, ao seu médico, né, da coluna, do quadril, não exclui. Mas está pertinho, isso aí faz a possibilidade de escala e de adesão muito grande. E eu desconheço qualquer outra coisa parecida. Né? Porque você ensinar o que tem de conteúdo no aplicativo numa consulta é impossível, né? Sim, além Pra disso. você ter uma ideia, tem um estudo que mostra que as pessoas que vão numa consulta médica, sabe quantos de informação ela retém? Que fica no cérebro dela? É 10 a 20%. É muito comum pessoas que vão no médico e não saber explicar para algum Pra cônjuge. esposa. Como é que foi a sua consulta? Então, Não. imagina a gente conversar. Você entendeu isso? Claro, É claro. um tema complexo que a gente não consegue em 1 hora explicar na totalidade para o paciente. Mas eu tenho um objetivo maior com isso aqui, Júnior. Eu sempre fui um cara muito preocupado com custos em saúde. Boa. Muito preocupado, porque tá todo mundo vendo aí o preço do seguro-saúde subindo 10%, 15%. Não fecha já a é conta, inviável, não porque não fecha. fecha, né? Fica nichado demais. E um dos motivos são os pacientes com dor crônica. Não é culpa dos pacientes, Claro. mas de tudo que vem junto com a dor crônica. Tratamentos inefetivos, cirurgias desnecessárias, exames demais e um custo de tratamento que acaba ficando proibitivo, né? Tratar dor crônica da maneira correta significa tirar pacientes de tratamentos desnecessários, diminuir o custo em saúde e tornar a saúde mais acessível a todos. Porque você Eu tenho um sempre- objetivo maior com isso. Sim, eu concordo 100%. Matematicamente é isso. Porque o cidadão que ia operar a coluna indevidamente ou a ATM indevidamente, ele vai usar, por exemplo, o Novipem e vai abrir espaço para aquela cirurgia para um outro, no SUS. Para Pra quando gente, precisa de para verdade. quem precisa, seja no SUS, seja no convênio, E seja no particular. Outra coisa é que, como existe alguns gaps na formação médica, de fisioterapeuta, de psicólogos, no tratamento da dor crônica, a gente quer preencher parte desse gap, obviamente não completamente, e tornar acessível para a população um tratamento que seria extremamente caro de terapia, por exemplo. Eu sei que funciona, a literatura mostra que funciona, mas eu tenho uma porcentagem muito pequena da população que tem acesso à terapia cognitivo-comportamental para dor, uma porcentagem ínfima, eu diria. Muito pequena. Não No é Brasil, muito acessível pequena. ao SUS, quer dizer, se eu tenho 70% dos pacientes no SUS, eu tenho praticamente aí 65%, sendo otimista, que não vai ter acesso Não tem acesso a nada. à terapia. Imagina a terapia cognitivo-comportamental para dor. Sim. Então, um dos objetivos que eu tenho é tornar o tratamento para dor crônica acessível para pacientes que não têm acesso hoje em dia. Então, o aplicativo ajuda nisso também por causa do custo. Basicamente, Claro, você ter um claro. método digital permite escalar isso e tornar o tratamento acessível para todos. Sim, porque a gente pode pensar muito facilmente nisso, lembrando, por exemplo, do SUS, né, que a gente daria mais 500 podcasts aqui. O Brasil tem as suas regras, né? Tem a tal da lá que todo mundo tem direito à saúde. Beleza, isso é um assunto muito espinhoso. Né? Seria ótimo se todo mundo pudesse ter acesso a tudo que a gente quer, saúde, viajar para a Europa, né? Ter A férias. caixa de dinheiro é finita, não dá para todo mundo. Exato, né? Tem gente que não entende isso, mas o orçamento ele é finito. Tem um dado, acho que 2017, acho que deve estar desatualizado isso, eu acredito que seja até maior. Tem um dado nos Estados Unidos que a pessoa que tem dor crônica, ela custa de 8 a 10 vezes a mais para um operador de saúde Claro. para um paciente que não tem dor. E é óbvio a gente concluir que esse gasto não está funcionando, porque a gente vê a prevalência da doença aumentar cada vez mais. Exato. Você entende isso? Surgiu uma pergunta aqui. Em relação a fatores de risco, ou em relação à classe social, por exemplo. Isso é democrático, né? Porque você vê, a gente
talvez quem está assistindo, e até a gente se pensar muito de maneira rasa, você pensa, não, quem trabalha mais, quem é de uma classe mais tecnicamente engajada, tem mais dor porque tem mais estresse. Ou não, isso é bobagem. É democrático e atinge desde as classes mais hipossuficientes, menos avantajadas financeiramente, vamos dizer, até o, sei lá, o dono da Microsoft, né? Não, atinge qualquer Todo classe mundo, né? social. É isso que eu queria ouvir. Então, Toda isso, a classe social. por isso, mais uma vez, isso é muito importante. Porque a possibilidade de escalar é muito gigante. E o cara, com o custo reduzido, você vai conseguir... Por que é reduzido? Porque é digital. Porque não tem um médico lá dentro, né? Não tem um fisioterapeuta. É como se tivesse, né, uma ponte entre tudo isso. E aí ele vai poder, se precisar, vai precisar ir, às vezes... essa consulta, mas a jornada é ele com ele mesmo, com o aplicativo. A mudança é individual, né? O paciente tem que entender como a dor... A educação é fundamental. Entender a dor e tomar as atitudes para melhorar é o que vai dar resultado. Com ou sem aplicativo. Claro. Seja com terapeuta, seja com médico, seja com aplicativo. Claro. É uma mudança interna. Isso que é importante para a dor crônica. E tornar isso acessível é um sonho. É um sonho. É um sonho. Isso é realmente incrível, é totalmente disruptivo, para usar uma palavra. Porque, assim, nova. O que tem de melhor evidência científica, tá? Para quem tem dor crônica, não são medidas passivas. São medidas ativas que dependem da pessoa. O que concerne, basicamente, melhora de vários hábitos em várias esferas de vida, tá? Então, basicamente, a gente fala de educação, de coisas assim, porque o que tem de melhor evidência são coisas que as pessoas fazem por elas mesmas, entendeu? Só que às vezes a gente vê que isso é algo muito, de novo, abstrato, né? Então a ideia disso é transformar isso fácil. Sim, e uma coisa importante que você falou é daquela diferença de 2 graus, né? Se você pegar 2 graus daqui até Paris, você vai parar na China. Então, isso é muito importante e não é fácil de entender. O óbvio é sempre o mais preciso de ser explicado, sempre. Eu sempre pensei isso. Porque as pessoas, a gente não entende, e a gente também está nisso, porque nós somos seres humanos, né? Lógico. Talvez a gente tenha essa capacidade mais, óbvio, né? Pela formação médica, mas quando você vai falar em finanças, talvez a gente dê umas derrapadas, etc. E assim vai. Então, isso é muito importante. E a gente procurou também, a gente teve um cuidado, o desenho inicial do projeto, ele era feito para pessoas mais simples. Boa. E quando a gente começou a usar em pacientes do consultório, especialmente aqueles pacientes que eram mais céticos ou que tinham... Para médicos, por exemplo, pacientes médicos. O modelo inicial ele não se adaptava para todo o perfil de paciente. O paciente, ele às vezes não engajava porque ele achava simples demais ou a linguagem não estava adequada àquele perfil de paciente. Hoje, depois de a gente aprender isso, a gente fez uma jornada diferenciada. Um paciente que é mais cientista, ele vai receber mais informações dos artigos, que talvez não interessa, não tenha o paciente que é um pouco mais simples, que tenha outro perfil, ele não queira saber muito dos artigos, ele quer saber da prática. Então, a jornada é diferenciada para perfil de paciente, o mais científico, o mais religioso, ou mais cético. Individualizado, né? Customizado. Muito bem. Dentro do possível, sim. Claro, claro. Uma outra pergunta que surgiu aqui. Você estava falando das definições de dor e tal. Fibromialgia, por exemplo, entra em dor crônicas? Não, é assim, nesse Porque grande fibromialgia está muito em nesse voga, grande grupo de dores crônicas, né, que a gente tem como grande base esses distúrbios de redes neurais que está no cérebro, vamos dizer assim, tá? Aham. Entra fibromialgia, entra dor pélvica crônica, entra, por exemplo, enxaqueca crônica também, cervicalgia, lombalgia, zumbido no ouvido. Tem pacientes que têm tendinites crônicas, tem pacientes que têm, por exemplo, gastrite de repetição, obviamente tirando causas estruturais, né, causas de doença do estômago, mas enfim, relacionada à parte de estresse, enfim, tá? E entre outros sintomas, né, que a gente falou, fadiga, cansaço, sono ruim, memória fica ruim. Então, Se você pensar numa pessoa super estressada com dor crônica, pintar na sua cabeça a imagem, a gente consegue ajudar esse paciente em quase todos os aspectos, porque tem a origem comum. A origem é comum. E na minha experiência e na experiência inicial também dos nossos pilotos, os pacientes com fibromialgia foram os que responderam melhor ao aplicativo. Porque praticamente a dor é só nociplástica. Sim. Acho que mesmo quem não tem dor crônica, você é fácil entender. Você pega uma fase da sua vida, você teve um estresse, assim. Você está trabalhando demais. Algum sintoma físico você teve, se você for lembrar bem. Talvez seu sono piorou, sua paciência piorou, você ficou mais ansioso.
Eu tenho amigos de turma que me procuraram no consultório em 2 fases da vida, mestrado e doutorado. Então. Com dor. Só, nunca mais. E talvez isso explique, né? O estresse, a relação do estresse com a dor. Né? E veja que legal, né? A gente aqui mesmo já formados pela USP, hoje em 2026, mas a gente tem que falar o talvez. Porque a gente ainda não tem lá dentro da célula, dentro lá do neurônio exatamente o que acontece. Então, mas você tem já evidência científica de que funciona e que está disponível para todo mundo que precisar. Desde a pessoa mais simples até a pessoa neurocientista, ou, sei lá, quem da NASA, que também... O estresse é mesmo do pedreiro, às vezes, com todo respeito aos pedreiros, né? Que às vezes fica lá quebrando a cabeça, ouvindo o cliente cobrar, e o médico que fica lá sofrendo com o O paciente. interessante é que conversando com colegas, né, de turma e de outras áreas, as dificuldades de tratamento de dor na área deles é a mesma que a gente tem na coluna. Então, para o ginecologista, a dor pélvica crônica, para o neurologista, a cefaleia, para a gente, a dor no pescoço, a dor lombar. E pacientes que eles têm muita dificuldade de lidar porque não tem um tratamento ainda que eles consigam acessar o paciente que seja realmente efetivo. Em geral, a gente tem um pensamento muito mecanicista, né? Tem uma lesão, ela me dói, mas a gente está vendo, não é assim. E talvez a abordagem, outra coisa que... A abordagem inicial para uma dor lombar, uma dor cervical hoje é muito baseada em exame e procedimento, né? A gente já começa com coisas invasivas. Talvez a gente tenha que mudar a abordagem. Talvez a primeira abordagem seja muito mais na dor nociplástica, que não tem efeito colateral, do que eu ficar pensando em procedimento cirúrgico, né? Me desculpe meus colegas cirurgiões de coluna, mas eventualmente a gente tem que mudar. Talvez a gente tem que mudar o jeito de abordar os pacientes com dor crônica, não com procedimentos inicialmente. Eventualmente vai precisar, mas a abordagem acho que tem que ser diferente. Posso falar uma coisa? Assim, tem situações, né, Sadal, a gente é cirurgião, que são situações que a gente sabe com uma certeza muito grande, que não é 100%, que às vezes a causa é estrutural. Porque a dor, ela tem um padrão muito reprodutível. Ela reproduz. Você faz exame físico, tá ali, ela descreve a dor, ela piora com coisas mecânicas. A imagem da ressonância bate com a dor do nervo que bate, você fica convencido, você pinta um quadro que, você junta dor do paciente com o exame, aquilo ali bate, é um casamento quase perfeito. Só que a grande maioria das pessoas que a gente vai ver com dor, esse casamento é muito ruim. Esse casamento. Tem uma dor que eu não consigo explicar, mas aí você fica, mas e aí? Você fica na dúvida. Então, e grande parte dessas dores, eu acredito que sejam nociplásticas, por prevalência de doenças. Então, o que você acha que é melhor? A gente tentar algo que não seja zero invasivo, que é educação para essa pessoa, ou a gente partir para algo já invasivo, com uma certeza, com uma dúvida se isso vai funcionar? E se você pensar de maneira assistencial, Sadal, isso que você estava falando sobre o colega que você pediu desculpa, eu entendi a sua colocação, mas na verdade, quando você oferece um mecanismo desse para a grande maioria, no fundo, esse cidadão que opera, eu aposto que ele vai ter mais movimento ainda, vai operar mais ainda. Sabe por quê? Porque você vai trazer uma massa hoje que nunca teve acesso a nada. É isso. Nunca teve acesso a nada. No Brasil ainda, por cima, que é uma pirâmide aí financeira, vamos dizer assim, o cidadão, e a gente respeita todos eles, só para vocês saberem, eu era chapeiro de bar, então eu sei o que eu tô falando. Não tem acesso a nada. Então, quando você tem acesso a alguma coisa, as fases, para ele chegar lá no cirurgião da coluna, vai ter mais gente ainda chegando. Para falar a verdade, se todo mundo tem acesso à saúde, né? Você vai tratar aquilo que você precisa como cirurgião. Vai continuar. E eu acho, sinceramente, que, por exemplo, dor lombar crônica não é uma patologia para o cirurgião de coluna, é uma patologia para o clínico, eventualmente. Pelo menos inicialmente. Pelo menos inicialmente. Lógico. Né? Mas e pro NoviPen inicialmente também. Os pacientes nos procuram no consultório com dor lombar simples, às vezes. E já chegou até você que são ultra especialistas. Exatamente. Só para dar um paralelo do que eu falei também. A gente se formou nos idos de 90, né? E já era meio esquisito aquela época, quando surgiram... Bom, primeiro vieram os convênios, né? Que deram uma popularizada na coisa. Ainda tiveram depois, isso bem mais recente, as clínicas populares, que na nossa época de faculdade era uma coisa impensável. Um doutor consulta da vida, não sei se as outras, aliás, é da nossa faculdade que desenvolveu, né, que começou. Então, isso, no final das contas, aquela torcida de nariz que o colega mais antigo dava,
completamente não fazia sentido. Porque, no fundo, vai trazendo mais gente pro sistema. Ajuda todo mundo e até o cidadão mais especialista vai acabar no funil tendo mais gente. Entenderam isso? Sim. Então, não torça o nariz, vai ser uma coisa muito boa, que vai dar mais acesso a todas as pessoas. Parabéns para vocês por essa criação. Quem sabe um dia vocês vão estar lá no New York Times, falando, ó, criadores, né? E outros também, tem um colega nosso da faculdade, o Coutinho, criou a Neuralmed, não sei se vocês já viram, e que usam tecnologia a favor das pessoas e muitas outras. Parabéns, aprendi muito aqui, obrigado por deixar tanto conhecimento. Além disso, deixa uma mensagem final, cada um dos dois, sobre esse assunto tão importante. O que você quer falar aí para os nossos ouvintes? Vamos lá, Marcel. Então, eu queria agradecer, poxa, a oportunidade de falar, né? Esse podcast aí tão importante que divulga tantas informações que eu acho que ajuda muita gente, né? E a mensagem final que eu deixo é uma mensagem de gratidão por ter tido a oportunidade de vir aqui. E eu que agradeço, porque E eu isso, falo para uma honra. vocês que... Por que eu falo isso? Porque é algo que a gente, inclusive, ensina no aplicativo sobre gratidão. Boa. Porque gratidão com as pequenas coisas é que torna a gente mais feliz. E no final das contas, para quem tem dor crônica, se a gente viver um pouco mais feliz, ter um pouco mais de felicidade, eu acredito que isso talvez seja uma das grandes soluções para que as pessoas melhorem. Boa, cara. Gratidão, eu concordo plenamente que é coisa fina. Para pouca gente. E eu tô aqui com muita felicidade de estar aqui hoje, Júnior. Porque a primeira viagem que a gente fez na faculdade, a gente fez juntos, em 90. E ver seu sucesso aqui, o crescimento da sua empresa e do Pod Doutor, né? Que eu acho que com educação, que a gente acredita em dor, e também com educação em saúde, né? O que você faz aqui no Pod Doutor, a gente consegue melhorar a saúde do Brasil inteiro, consegue ajudar um número maior de pessoas com educação, que não só no tratamento 1 a 1, né? Então agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre dor crônica. Eu espero que as pessoas com dor crônica tenham acesso ao Nuvipen e que ajude a melhorar a vida e a qualidade de tudo que vocês fazem e passam a sofrer menos. Muito bem. Alexandre Sadal, doutor Alexandre Sadal, doutor Marcel Yamada, sorte dos pacientes que os têm como médico e que têm acesso ao Nuvipen. Obrigado a você que está aí, compartilhe informação boa, compartilhe com quem você ama, informação é o Diamantes da Prevenção. Muito obrigado, senhores, fiquem sempre com Deus, sucesso para vocês, para o Nuvipen, valeu, muito obrigado por terem vindo, foi uma honra total, puta prazer, obrigado, valeu.